Boa noite, queridos. Aqui estamos para mais um momento do nosso Evangelho, do Nova Era. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui e vamos hoje para o que nós temos, de aprendizado do nosso Evangelho de Jesus. Então, como vocês todos sabem que já nos acompanham, nós fazemos uma lição com o livro Religião dos Espíritos, que foi psicografado por Chico Xavier e escrito pelo Espírito de Emmanuel. E hoje nós temos uma lição muito interessante como tema. Estamos na página, para quem tem o livro, na página 197. A Mulher ante o Cristo. Esse é o nosso tema de hoje. Como todo mundo sabe, esse livro ele foi publicado, e ele foi escrito por Chico através de Emmanuel em reuniões públicas, como que a gente tem no nosso Nova Era, reuniões públicas na casa que Chico acompanhava. E foi uma reunião pública de 3 de agosto de 1959, faz um tempinho já. E ele é todo baseado na questão número 817 do Livro dos Espíritos, que a gente vai dar uma olhadinha para nos fazer entender um pouco o que Emmanuel quis colocar aqui. Então a questão 817, é isso? Isso mesmo. Ela está no livro 3 do Livro dos Espíritos, de Kardec, e dentro das leis morais. E aí estamos no item 5, que quer dizer provas da riqueza e da miséria. E no item igualdade dos direitos do homem e da mulher. Tem a ver com a nossa lição de hoje, A 817, Kardec pergunta aos espíritos: o homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? E os espíritos respondem: Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então, temos que entender que perante Deus somos todos iguais. Foi sempre nos dado o direito de servir o bem ou não, E principalmente a faculdade de progredir, na verdade. Ok? Boa noite para quem está chegando agora. Então, voltamos aqui para o livro, Religião dos Espíritos, aonde Kardec começa dizendo assim: todas as vezes que nos disponhamos a considerar a mulher em plano inferior, lembremos-nos dela ao tempo de Jesus. Então, assim, é muito importante que a gente relembre como a mulher era tratada no tempo de Jesus, Praticamente ela era pouco renegada, relegada, sem muitas funções. Há 20 séculos, com exceção das patrícias do Império, quase todas as companheiras do povo, na maioria das circunstâncias, sofriam extrema abjeção. Sofriam extrema rejeição, Convertidas em alimárias de carga, quando não fossem vendidas em haste pública. Tocadas, porém, pelo verbo renovador do Divino Mestre, ninguém respondeu com tanta lealdade e veemência aos apelos celestiais. Entre as que haviam descido aos vales da perturbação e da sombra, encontramos em Madalena o mais alto testemunho de soerguimento moral, das trevas para a luz, e entre as que se mantinham no monte do equilíbrio doméstico, surpreendemos em Joana de Cusa o mais nobre expoente de concurso e fidelidade. Atraídas pelo amor puro, conduziam à presença do Senhor os aflitos e os mutilados, os doentes e as crianças. E, embora não lhe integrassem o círculo apostólico, foram elas
representadas nas filhas anônimas de Jerusalém, as únicas demonstrações de solidariedade espontânea que o visitaram, desassombradamente, sob a cruz do martírio, quando os próprios discípulos debandavam. Mais tarde, junto aos continuadores da Boa Nova, sustentaram-se no mesmo nível de elevação e de entendimento. Então vamos lembrar como a mulher na época de Jesus era nada considerada, né? Na verdade. Então a gente fala, né, que primeiro um animal bebia água, depois era a mulher. Isso na época de Jesus, né? A gente pode até dizer, né, que os homens hoje são mais sensíveis, como as mulheres. As mulheres hoje, né, também são mais equilibradas, mais batalhadoras, né? E aí a gente lembra da lei da igualdade, que um complementa o outro. É muito importante isso, né? Na verdade, a mulher é mais sensível, mais suscetível a aceitar algumas questões, né? Mais íntimas de seu interior. Hoje nós vemos até que alguns homens apresentam isso, né? E nós, na verdade, encarnamos, às vezes homens, às vezes mulheres, né? E a gente vê, por exemplo, no livro Boa Nova, existe uma oração a Joana de Cusa, né? Joana de Cusa foi uma mulher que batalhou muito, né? E realmente emancipou a sua encarnação, né? A gente lembrar que espírito não tem sexo, podemos encarnar, como eu falei há pouco, homem ou mulher. A emancipação da mulher é recente, não é de muito tempo, né? Vamos pensar aí em muitas mulheres pela história que foram heroínas, que batalharam muito, né? Dentro da sua situação de encarnada, já que elas não se apresentavam, né, como devia a sociedade. Vamos pensar aí pelos idos, né? A gente tem século XVI, mulheres importantes, século XVII, mas acreditamos que ainda na nossa era nova, né, as mulheres realmente começaram a aparecer, na verdade, né? E aqui, voltando para Emmanuel, ele coloca novamente: atraídas pelo amor puro, conduziam a presença do Senhor aos aflitos e aos mutilados, aos doentes e às crianças. E embora não lhe integrassem o círculo apostólico, foram elas representadas nas filhas anônimas de Jerusalém, as únicas demonstrações de solidariedade espontânea que o visitaram, desassombradamente, sob a cruz do martírio, quando os próprios discípulos debandavam. Então, se a gente lembrar, quem realmente seguiu Jesus até o final foram as mulheres. Mais tarde, junto aos continuadores da Boa Nova, sustentaram-se no mesmo nível de elevação e de entendimento. Então, aqui ele está falando, após o desencarne de Jesus, novamente essas mulheres continuaram a trabalhar, a batalhar os ensinamentos de Jesus. Então a gente vê aí pela criação da Casa de Caminho, através de Pedro, né? Quantas mulheres foram agregadas para trabalhar através do Evangelho de Jesus. Bom, Emmanuel continua aqui. Dorcas, a costureira jopense, depois de amparada por Simão Pedro, fez-se mais ativa colaboradora da assistência aos infortunados. Febe é a mensageira da epístola de Paulo de Tarso aos romanos. Lídia, em Filipos, é a primeira mulher com suficiente coragem para transformar a própria casa em santuário do Evangelho nasciturno, do Evangelho que nascia, né, na verdade.
Lloyd e Eunice, parentas de Timóteo, eram padrões morais da fé viva. Entretanto, ainda que semelhantes heroínas não tivessem de fato existido, não podemos olvidar que, um dia, buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida preciosa do embaixador divino, o supremo poder do universo não hesitou em recorrer à abnegada mulher, escondida num lar apagado e simples. E aí essa nota nesse último parágrafo de Emmanuel é muito forte. Humilde, ocultava a experiência dos sábios, frágil como o lírio, trazia consigo a resistência do diamante. Pobre entre os pobres, carreava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração, e desvalida entre os homens, era grande e prestigiosa perante Deus. Assim Emmanuel define a mulher, né? O espírito mulher. Eis o motivo pelo qual, sempre que o raciocínio nos induza a ponderar quanto à glória do Cristo, recordando na terra a grandeza de nossas próprias mães, nós nos inclinaremos, reconhecidos e reverentes, ante a luz imarcessível da estrela de Nazaré, Maria. Então, é muito forte a gente pensar que Jesus agregou as mulheres, né? Trouxe as mulheres para o seu evangelho e fez com que o seu evangelho fosse documentado, fosse colocado, fosse exercido, na verdade, né? Essa é a palavra certa, é o verbo correto, praticado e exercido na figura das mulheres, né? Eu fiz algumas anotações que eu fui falando com vocês, né? Então, assim, os espíritos não têm sexo, né? Podemos encarnar homem, em outros momentos mulher e vice-versa. A emancipação da mulher é muito recente, né? Na nossa história. Desde a época de Jesus houve um pequeno avanço, né? Reencarnar a mulher faz parte da evolução da humanidade. Refletir sobre as mulheres próximo de cada um de nós é muito importante. Então, a partir das nossas mães, né? Para os homens, as suas mulheres, para nós, né, mulheres, nossas irmãs, nossas sobrinhas netas, né? E assim vai. Nossas amigas mulheres, é muito importante a gente refletir sobre isso, né? O que cada uma delas representam para nós, o que cada uma delas realizam em nossa vida. É muito importante a gente perceber isso, né? E a gente vê, refletindo melhor, sobre a lei da igualdade, as leis morais, a lei do progresso, né? E a faculdade de progredir, como está na questão 817 do Livro dos Espíritos, né? E uma coisa muito séria, independente de nós sermos mulheres ou homens, né? Não façais ao outro que você não gostaria que fosse feito a você. Buscar o equilíbrio, eu acho que é a nossa grande meta, né? E lembrar que Jesus trouxe a mulher para a sua caminhada com amor e igualdade. O papel da mulher no movimento cristão. As mulheres acompanharam Jesus até o Calvário, até o final, né? Maria simboliza a importância da mulher na vida de todos nós, né? Começou com ela. Então vamos lembrar a abnegação de Maria, estrela comparada às mães, né? Como Emmanuel coloca aqui no final. A edificação do Evangelho no coração de todos nós, que foi feito por uma mulher, né? Maria representando a mãe de Jesus, representando
e acompanhando seu filho até o final, ela mostrou para nós o que é a abnegação, o que é o entregar, o que é o amor incondicional. Foi isso que Maria nos mostrou, nos ensinou, né? E nos fez repensar como é que nós podemos também evoluir. É claro que estamos muito longe de nos comparar a Maria e toda a sua caminhada neste planeta, mas são coisas que podemos estar lembrando sempre, né? Mas lembrar que o nosso tema hoje é a mulher ante o Cristo e lembrar sempre da importância de ser mulher, de estar mulher nesta encarnação. Que em outras poderemos até ter sido homens, né? Quem sabe as futuras também. Mas hoje, como mulheres, né? E muitas de nós temos a grande graça de ser mãe, que é algo muito sublime, é coisa de Deus, né? E lembrar que Jesus sempre deu uma importância à mulher, em toda a sua caminhada, na verdade, né? Eu fiquei devendo para vocês a oração a Joana de Cusa, que ela está no livro Boa Nova, e eu acabei não pegando, mas depois eu quero colocar para vocês. Lembrando que no final desse tema, Emmanuel coloca, ele coloca situações onde a gente deve lembrar, né, a grandeza de nossas próprias mães. Nós nos inclinaremos, reconhecidos e reverentes, ante a luz imarcessível da estrela de Nazaré, Jesus. Né? Jesus, lembrando que a estrela de Nazaré, Maria, sempre estará conosco, em nossos corações, nos guiando, nos protegendo, né? E fazendo com que a gente evolua nesta encarnação. Aqui, lembrando que nada é por acaso, né? E aí nós vamos no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é o nosso segundo momento do nosso Evangelho. E hoje nós estamos no capítulo 3, que tem o título de Há muitas moradas na casa de meu Pai. E nós vamos rever o item 3, 4 e 5. Esses itens falam de diferentes categorias de mundos habitados. Então nós temos 3 categorias aqui, conforme coloca Kardec, né? Do ensinamento dado pelos Espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. À medida que esses mundos se desenvolvem, a influência da matéria diminui. Então, há diferentes moradas na casa do Pai, né? E há mundos também diferentes. E aí a gente é colocado um aqui, que um é diferente do outro. Então a gente tem nos mundos intermediários e o mundo dos encarnados. O mundo dos intermediários há uma mistura do bem e do mal, predominância de um com o outro, segundo o grau de adiantamento de seus habitantes, claro, né? A Terra pertence a essa categoria dos mundos de expiação e de provas, e é por isso que o homem nela é alvo de tantas misérias, caminhando aí para a evolução, né? Os espíritos encarnados sobre o mundo, a ele não estão ligados indefinidamente, e não cumprem nele todas as fases progressivas que devem percorrer para atingir a perfeição. E neste mundo, há uma recompensa para passar para o mundo de ordem mais elevada, como é um castigo prolongarem sua demora em um mundo infeliz.
ou serem relegados para o mundo mais infeliz ainda que aqueles que são forçados a deixar, quando são obstinados no mal. Então, Jesus já pregava, né? Há muitas moradas na casa de meu Pai, né? Que é o nosso capítulo 3. Então, nós temos mundo intermediário, que a Terra pertence a esse mundo, né? Aonde estamos ainda em expiação e provas, caminhando, né, segundo muitas leituras que fizemos, para uma fase de regeneração, que não sabemos se todos nós vamos ver, se todos nós vamos estar juntos, né, para rever tudo isso. Mas, com tantas coisas que acontecem no mundo hoje, a gente entende que ainda estamos num mundo de grandes provas, né? Cada um de nós tem provas a passar a cada dia, a cada momento. E sabemos que isso não vai acabar agora, né? Não é tão rápido assim, né? E os espíritos encarnados não estão ligados indefinidamente, né? Como coloca aqui. E assim, sucessivamente, os espíritos puros vão atingindo mundos superiores, né? E aí há um adiantamento, há uma evolução desses espíritos para estarem no mundo superior. Caso, né, não haja essa elevação, eles se prolongam um pouco mais num mundo, vamos dizer, infeliz, na verdade, né? Ou serem relegados, como está aqui, para o mundo mais infeliz ainda, que é aquele que são forçados a deixar, quando são obstinados no mal. Então, como nós vimos na leitura de Emmanuel, né? Nós temos as leis divinas, né? A lei de Deus, as leis morais, a lei da igualdade, né? De que ninguém é melhor do que ninguém, de que ninguém pode ser superior a ninguém, principalmente neste mundo que nós estamos. Então, não devemos esquecer nunca que existem as leis divinas e que elas vão nos fazer chegar ao progresso, a lei do progresso, que é essa a nossa meta, né, como espíritos encarnados, neste mundo e nos outros mundos também, onde existem outras evoluções. Chegamos ao momento muito importante do nosso Evangelho, que é o nosso momento de doação. Então, vamos lembrar novamente que quem quiser colocar um jarro de água, né, um copo de água, para fluidificar, pode ser feito nesse momento. Nós sabemos que tem muitas pessoas que fazem o Evangelho junto conosco. E isso para nós é muito importante, né? Eu desejo que nosso tema de hoje, nossa lição de hoje, tenha sido esclarecida para que a gente repense realmente no papel que a mulher tem perante a vida de Jesus, né? Naquele momento e até hoje. Tá? Então, nós vamos preparar nosso coração, nossas mentes, vamos procurar ficar tranquilos, mais serenos, para que nós possamos vibrar por todo esse universo, pela família universal que nós pertencemos, pelo nosso Brasil, para que haja sempre ordem e progresso, né? E abrindo nossos corações, a gente vai doar muito amor, muita luz, muita paz, força, fé, na forma de vibrações. Vamos vibrar pelos nossos governantes e pelos governados. Vamos vibrar por São Paulo, essa cidade que nos acolheu, que acolhe a todos os dias, né? Apesar dos vai e vem, né? Vamos vibrar
por todos os hospitais, asilos, creches, orfanatos, cadeias públicas. Vamos vibrar pelos doentes da alma, para que possam ser guiados para um caminho melhor. Vamos vibrar pelos dependentes químicos, pelos desempregados, pelos que passam fome, pelos que não têm um lar, pela infância perdida e pela velhice abandonada. Vamos vibrar por todas as obras assistenciais, pelas religiões, pelas casas de assistência, por nossa Casa Nova Era, que está sempre de portas abertas a nos ajudar a evoluir. Que essas casas possam sempre estarem embutidas nos ensinamentos de Jesus, difundindo todas as leis divinas. Vamos, nesse momento, nos envolver em uma vibração muito positiva de amor a alguém ou a um lugar onde houver necessidade. Para isso, nos silenciamos, para que a gente possa emanar essa vibração especial. E assim, Senhor, pedimos licença para vibrar por nós mesmos, para que possamos continuar e a galgar o caminho do bem em todos os momentos de nossa vida. Que possamos estar sempre alertas, para que agregamos sempre bons espíritos. Que assim seja. E buscando o nosso equilíbrio, eu vou fazer oração a Bezerra de Menezes para encerrar o nosso Evangelho de hoje. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornam merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejam conhecer e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente. Faze-o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus bons espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que te sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Assim seja. E agradecidos que estamos, Senhor, por essa vigilância dos bons espíritos, por estarmos aqui hoje, podendo fazer, ouvir e colaborar o Evangelho da Casa Nova Era. Nós agradecemos todas essas bênçãos e agradecemos toda a luz que recebemos todos os dias de Ti. Que possamos estar juntos num próximo momento, para que a gente possa aprender um pouco mais e tentar colocar em prática, tudo que nós aprendemos aqui. Agradeço muito a vocês, a paciência, Beijo forte no coração de cada um. Boa noite.